Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. André, se você puder me dar um pouquinho de retorno, agradeço. Para a galera que está no YouTube, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, a galera do YouTube, do Facebook. Se você não sabe, nós temos um canal, Palavra Viva Church Palhoça. Se inscreva lá no canal. Caso você não puder estar um dia presencial, você vai poder assistir online às quartas e aos domingos, ok? Lembrando você que os nossos cultos semanais são quartas às 20, sexta às 20, domingo às 10 da manhã e às 19h30. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Pedro e depois a 12 homens. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um nascido ou a um que nasceu fora de tempo. Amém? Essa série nós tratamos sobre os milagres de Jesus, né? Nós falamos sobre algumas curas que Jesus operou. Se a gente ficasse aqui falando sobre os milagres de Jesus, passaríamos dias e semanas, porque é inesgotável o assunto. E para a gente encerrar hoje como o maior milagre de Jesus, talvez você deva estar pensando, ele ressuscitou alguém. Não. O maior milagre que já aconteceu nessa terra foi um homem santo de Deus ter ressuscitado dos mortos e aparecido a outros homens. Talvez a gente está acostumado a ouvir sobre milagre, sobre alguém que andava em uma cadeira, alguém que estava cego e voltou a ver, uma criança que ressuscitou, alguém que foi curado talvez de um câncer. Todos esses são milagres extraordinários de Deus. Mas existe um milagre que ele está sobre todos os tipos de milagre, que quem operou foi o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? E esse milagre aconteceu com o próprio Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz, se você puder lembrar, lá em Lucas 24, Jesus ele morre, ele é colocado agora no túmulo, é lacrado a tampa de pedra, e de repente, no domingo ele ressuscita, e as mulheres chegam lá no túmulo e perguntam para os anjos que estavam ali: por acaso você viu o nosso Senhor? E o anjo responde: aquele que vocês procuram no meio dos mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Então o maior milagre que já houve nessa terra foi Jesus ter ressuscitado. E a Bíblia diz que ele apareceu para muitas e muitas e muitas testemunhas, começando pelos seus discípulos, a mais de 500 pessoas. E a essência do evangelho, agora deixa eu entrar numa parte bem delicada aqui. A pergunta é: o que faz de Jesus ser adorado? O que faz de Jesus ser o único Deus? O que faz de Jesus, vou perguntar mais aqui, o que faz você ter chegado em uma quarta-feira aqui, para ouvir um pastor, para ouvir músicas? O porquê que você está aqui? O porquê que Deus te trouxe até aqui? Olha que coisa impressionante. Porque a essência do evangelho, do cristianismo, o porquê que nós somos considerados cristãos, o porquê eu leio uma Bíblia, é simples demais. Porque a essência do evangelho consiste em 4 coisas: a morte, o sepultamento, a ressurreição e a aparição. São princípios básicos do cristianismo. Alguém que morreu,
foi sepultado, ressuscitou e apareceu para muitas testemunhas dizendo: gente, eu venci a morte, eu não estou em um sepulcro, eu não estou em uma cruz, eu ressuscitei. Pode aplaudir ao Senhor. Eu amo essa mensagem, eu amo. A mensagem da ressurreição, ela corre nas minhas veias, porque eu só estou aqui pela mensagem da ressurreição de Cristo. Estou aqui porque, como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no terceiro dia. Porém, quando Cristo morreu também os meus pecados, e eu ressuscitei com Ele. Pode dar um glória a Deus aí? Então isso é fantástico. E a primeira coisa que Jesus faz é aparecer para os seus discípulos. Os discípulos estavam presos, trancados. Por quê? Porque Jesus foi acusado de ser alguém contra o Estado. Alguém contra o Estado. Então, Jesus foi considerado um traidor, talvez, um traidor da pátria romana. E agora, eles precisavam matar todos os seguidores de Jesus, começando pelos discípulos. E eles estavam com medo, e agora eles ficam trancados em uma sala, amedrontados. Eles estão com medo dos soldados romanos, mas também estão com dúvidas. Cara, será que tudo aquilo que a gente viu e ouviu foi farsa? Será que Jesus ele era um médium? O que acontece? Será que ele era vidente? Porque ele falou que ele seria um rei, grande rei, e agora ele está morto. Você consegue entender a confusão da mente dos discípulos? E a Bíblia diz que Jesus, de repente, olha que coisa fantástica. Jesus ele não entra abrindo a porta, ele passa pelo tijolo. Pegou? Jesus não chega assim: abre a porta aqui para mim, pô, rapidão, entra aí. Ei, abre aí. Não. Jesus simplesmente atravessa a parede e fala que eu estou aqui. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Eles provavelmente ficaram espantados, acharam que era um fantasma. Talvez ainda não acreditando que aquilo ali era real, mas Jesus tinha dito: eu vou voltar porque eu ressuscitei. E agora Jesus aparece para eles e fala assim: olha, eu apareci para vocês como testemunha de que eu venci a morte. Não existe outro Deus que venceu a morte, só o nosso Jesus, e é por isso que você está aqui. É por isso que você pode falar em nome de Jesus: seja liberto, e os demônios se sujeitam, porque Ele ressuscitou, Ele tem direito, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Quando eu declaro para uma doença: seja curada em nome de Jesus, a doença tem que se submeter, porque Ele é o único que tem autoridade, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, é Jesus. Ele é o único. Por isso que nós estamos aqui falando o nome de Jesus. Eu não estou aqui falando o nome de outro Deus hindu ou de outro Deus islâmico, não. O único que ressuscitou foi Jesus. E Ele tem testemunhas. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer faculdade de História. E você sabe que nas universidades, infelizmente, existe muita cristofobia, muita gente que não concorda. Mas eu sabia dentro de mim que o meu Deus vive, e Ele se levantará ao meu favor. Dá uma glória a Deus aí. Aonde você está, Jesus está, porque Ele ressuscitou, Ele não está morto. Aonde você ora, Jesus também ora ali, porque Ele não está morto, Ele ressuscitou. Isso é fantástico, gente. E agora Jesus aparece para os discípulos. Uma pergunta que eu fiz: por que será que Ele apareceu para os discípulos? Porque Jesus, Ele nunca vai olhar para você com desprezo, mas Ele sempre vai olhar para você, para fortalecer o desanimado. Jesus ele poderia ter aparecido para outras pessoas, mas Ele apareceu para quem? Para quem estava desanimado. Se você entrou desanimado hoje, Jesus vai aparecer para você e vai falar assim: levanta, eu te fortaleço, eu te ergo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, porque esse é o papel de Jesus também. Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar aqueles que estão perdidos aí, amém? Então no versículo 1 ele diz, o apóstolo Paulo, ele coloca para a gente: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Uma pergunta que eu abro para você: por que estamos perdendo algumas guerras? Danilo, por que será que nós estamos perdendo algumas guerras? Existem guerras que você sabe, existem guerras que eu sei que eu enfrento, existem tentações que nós enfrentamos,
Existem desejos que nós, infelizmente, a gente se deixa levar pelos desejos. E uma pergunta: por que será que nós estamos perdendo tantas batalhas na vida? Por que será que nós estamos perdendo para o nosso inimigo das nossas almas? Por que será que nós estamos perdendo? A resposta aqui. Eu quero lembrar-lhes. Olha, algo extraordinário aqui que aparece na palavra de Deus. É que o diabo ele quer roubar esse princípio dos filhos de Deus. Qual que é o princípio, pastor? Da salvação pela graça por meio da fé. O apóstolo Paulo falando: eu quero lembrar-lhes o evangelho que eu preguei, a qual vocês foram salvos. E muitas das vezes, o inimigo ele coloca dentro de você que você não foi salvo, dizendo que Jesus não pode transformar a sua vida, dizendo que Jesus não pode entrar na sua casa. Para aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador e hoje eles são os filhos de Deus. O diabo ele vai minar a sua mente dia e noite, noite e dia. Ele vai bombardear a sua mente todas as vezes que você errar e pecar. Ele vai falar: você perdeu a salvação, você não tem direito de entrar na igreja, você não tem direito de levantar as mãos, seu sujo, sua suja. O diabo ele vai trabalhar de dia e de noite trazendo acusação. Faz sentido para você? Ele bombardeia você 24 horas por dia. No momento que você falha, ele bombardeia você. No momento que você vence, ele também bombardeia você. Esse é o papel dele. Ele é o acusador das nossas almas. Apesar da mídia fazer propaganda dizendo que ele é bom, a Netflix botar uma série sobre Lúcifer, mas ele continua sendo o mesmo. Ele veio para roubar e para destruir. Ele veio para trazer confusão, ele veio para trazer morte. Esse é o papel do inimigo das nossas almas. E o apóstolo Paulo fala assim: gente, vocês estão perdendo muitas batalhas porque vocês esqueceram que vocês foram salvos, lavados, purificados pelo sangue de quem ressuscitou. Não esqueça disso. Porque quando você tem esse princípio guardado dentro de você, o inimigo não pode te acusar naquela área. Eu estava conversando com a minha esposa: por que será que muita gente fala: pastor, eu perdi a salvação, pastor, Deus não me ama mais, pastor, eu fiz um baita de um pecado. Queridos, Deus ele te deu um presente, a salvação, ele não pega de volta. Diorley, eu te dei um presente, e agora eu falo: Diorley, me devolve o presente. Vem. Você deu um presente para o seu filho e você fala assim: filho, devolve. Por quê? Devolve. Você está sendo mal criado. Dificilmente você vai fazer isso. Você deu uma cama para o seu filho e agora você fala assim: devolve essa cama, porque você está sendo desobediente, vai dormir no chão. Você não vai fazer isso porque você ama o seu filho. Deus procede da mesma forma com a salvação. Ele deu a você pela graça e você apenas tem que crer nisso. Quando você crê que você foi salvo da condenação do inferno pela graça, por meio da fé, nenhum inimigo pode tirar isso de você. Por isso que ele te acusa de dia e de noite: perdeu, 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 perdeu. Ele quer deixar a gente acomodados, incertos. Porque alguém que está acomodado e incerto é alguém que não cresce. É alguém que fica paralisado. Alguém incerto, acomodado, é alguém que perdeu a esperança. Ele está cheio de medo, cheio de mentiras no coração, enganos na mente. Eu já passei por isso. Por isso que eu posso pregar para você. Eu ia dormir todas as noites debaixo do leito de muita condenação. Eu ia dormir de noite debaixo de muita, mas muita condenação. Por quê? Porque o inimigo aproveitava os meus erros para me colocar numa cruz, dizendo: você não pode. Você não pode ir para a igreja porque você está sujo como um esgoto. Até um dia que eu entendi que Jesus ressuscitou para me justificar diante de Deus. E hoje eu olho para o diabo e falo: quem está condenado a você? Porque aqueles que estão em Cristo já não resta condenação. Dá uma glória a Deus aí. Ele está condenado e ele tem inveja disso. Por isso que ele quer levar você também. Ele é um derrotado, perdedor, condenado, e ele está com dor de cotovelo, porque os filhos de Deus vão morar na eternidade, e ele vai morar na eternidade em um lago de fogo, porque Deus já disse: eu já venci o diabo. Ele vai ficar para sempre preso.
Aí qual que é o papel dele? Minar as nossas mentes, dizendo que você é um sujeito tão sujo que você não pode sentar na cadeira ou num banco de uma igreja. Mas a nossa vida, ela só é transformada pelo poder da ressurreição. Repita comigo, o poder da ressurreição. Não podemos se acomodar com a nossa natureza, achando que é assim mesmo, eu nasci assim, não tem como mudar. Quando alguém desiste de crer na salvação e principalmente na ressurreição, é alguém que se acomoda. É alguém que está dizendo, eu nasci assim, não tem como eu mudar, eu sou boca suja mesmo, eu sou boca pesada, eu sou alguém todo complicado, e pastor, eu já desisti. Mas queridos, o poder da ressurreição deixa você incomodado. A partir de hoje eu profetizo na sua vida que você vai ser alguém incomodado. Você vai ter vontade de conhecer a Deus, você vai desenvolver uma vontade de estar perto de Deus, porque eu sou incomodado. Repita comigo, eu sou incomodado. Mas no versículo 3 ele diz, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu iniciei a mensagem dizendo para você que o maior milagre não foi de Jesus para o homem, mas foi de Deus para Deus. Agora, Jesus, você sabe, eu vou encurtar essa parte. Jesus é traído, pisado, ele foi lixado, colocaram muitas coisas ali para ferir Jesus, e agora ele é colocado em um madeiro. E ele não morre, ele entrega o seu espírito a Deus. Jesus, ele não morreu. Ninguém matou Jesus, ele entregou voluntariamente o seu espírito, porque a morte não tem poder sobre um homem santo de Deus. Enquanto ele está na cruz, ele fala, Pai, eu entrego o meu espírito. Nesse momento que ele entrega o seu espírito, ele vai às partes mais baixas do reino espiritual, prega para quem está em cativeiro, anunciando as boas novas. E depois ele volta ressuscitado. Só que nesse tempo ele já está o corpo balsamado em um túmulo com uma porta de pedra. E agora a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita Jesus. Oh glória, oh glória. Observa essa cena. Anjos desceram a porta do sepulcro. Só deu aquele leve toque e a porta de toneladas se abriram. Os seguranças que estavam na porta, eles ficaram amedrontados e a Bíblia diz que eles fingiram a morte. Eles olharam e falaram, meu Deus, morri. Eles fingiram que estavam mortos. De tão espantoso que foi ver dois anjos descer como raios do céu. E agora os anjos abrem a porta e Jesus sai. Não sujo, sangrando, mas ele sai com o corpo glorificado. Você consegue entender isso aqui? Existia um baile funk lá no inferno. Vencemos, vencemos. E lá no inferno estava tendo um baile funk lá. Desculpa se você gosta de funk, mas eu não gosto, então eu vou falar do funk. E eles começaram a tocar. Eu imagino que no céu, no inferno, eles colocaram, André, várias lines, começaram a tocar no inferno. Nós vencemos Jesus. Nós vencemos Jesus. Só que o inferno, eles estavam um pouco atrasados, porque na hora que Jesus ressuscita, ele mandou, para essa música aí do inferno aí, porque eu ressuscitei. Vocês estão comemorando algo que é mentira. Você consegue entender isso aqui? O diabo e os anjos estavam comemorando, dizendo, nós vencemos o Filho de Deus. Mas aí os anjos descem do céu, abrem a porta do sepulcro e Jesus sai daquele túmulo glorificando, purificado, lavado. A Bíblia diz que quem olhava para ele não conseguia imaginar o tamanho da sua beleza. E agora esse Jesus, ele vai dar um rolê naquela área. Ele vai aparecer para os discípulos, aparece para as Marias, e aparece para os discípulos de Emaús, e vai aparecendo. E é o Espírito Santo que ressuscita ele. É o Espírito Santo que levantou Jesus. E isso não é filosofia. Esse é o fundamento da nossa fé. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que falaram para você que o diabo tem medo do crente que ora. Mentira. Ele tem medo do crente que crê na ressurreição.
Conheço muito crente que ora que o diabo dá gargalhada da cara dele, porque fala assim, essa tua oração é em vão. Mas agora quando tem um crente que falou, meu Jesus, ele ressuscitou, o inferno treme. Não existe demônio que possa se sujeitar, porque eles têm medo do crente que entende que Jesus ressuscitou e Jesus está aqui. Está entendendo isso aqui? Está comigo aqui? A minha mãe sempre falava assim, olha, o inimigo tem medo daquele livro preto, da capa preta. Eu falei, filho, isso aqui é só um livro, ele pode botar fogo. Mas, quando eu creio que existe alguém que ressuscitou, eles têm medo, eles têm medo. Por isso que existe dois tipos de crente aqui. Eu gosto de usar esse exemplo. Existe o crente termômetro. O que é o crente termômetro? Ele mostra a temperatura do ambiente, porém ele não tem poder de mudar. Ele só informa e tá bom. É que nem o termostato da geladeira. Ele só informa que tá gelando, tá descongelando e tá beleza. Show de bola. Só que existe um outro nível de crente que eu amo esse crente, que é o crente controlador. Pastor, o que é isso? Calma. É no bom sentido da palavra. O que é o crente controlador? É aquele cristão que ele crê que Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo, e ele controla o ambiente. Enquanto o termômetro, ele não pode controlar o ambiente, ele só tem poder de tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, tá tudo bem. Conhece alguém assim? Tá bom, só vou num cultinho ali na semana, tá bom. Eu só quero viver minha vida de paz, porque eu não quero guerra com ninguém, já viu? Posta frase e tal, mas ele não quer um compromisso de verdade com Jesus, ele não quer. Ele pode dizer, ele coloca I believe na camisa, mas ele não quer um compromisso com Jesus. Ele é só um religioso. Mas o controlador é diferente. Você é um controlador, porque você poderia estar em outros lugares e você veio quarta-feira aqui. Você poderia estar no Via Catarina aproveitando o desconto do cinema, mas você está aqui, dá uma glória a Deus aí. Aí, pastor, é mais barato, mas você trocou o cinema do Via Catarina para estar aqui hoje. Eu falo isso porque eu fazia isso também. É mais barato. Então, quem é o crente controlador? Ele controla o ambiente. Quando as adversidades sopram, ele tem o controle da situação. Ele determina as circunstâncias. Eu tinha um hábito ruim. Sabe qual era o hábito? Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Senhor, tu conheces meu coração. Está nas tuas mãos. Isso é louvável? Ótimo, sim. Maravilhoso. Jesus tem o controle de todas as coisas. Mas ele também te deu poder e autoridade. Olha que Jesus disse, eu vou fazer algumas coisas, mas vocês vão fazer coisas maiores. Ele está dizendo para você, levanta, faz, seja alguém que controla as adversidades. Você tem autoridade para dizer, tempestade, cala-te, doença, saia em nome de Jesus. Cegueira espiritual, abre os olhos agora. Você pode dizer para o desânimo, para a desmotivação, falar assim, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar chorando, porque eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Esse é o crente controlador. Esse é alguém que controla as circunstâncias. Vou te dar um exemplo. Você controla o dinheiro que entra na sua mão, não controla? Ou você fala assim, Deus, administra por mim. Aí Jesus vai falar assim, rapaz, o meu reino não é dólar, não é real. O meu preço é sangue, eu não posso controlar o dinheiro. Você fala assim, Jesus, conhece bitcoins? O que é isso, rapaz? Aqui, a moeda do reino de Deus é a fé. Então Jesus ele não controla o teu dinheiro. Jesus ele não está controlando a sua casa. Ele deu a você domínio, capacidade, sabedoria, entendimento, discernimento, amor. Ele deu a você para fazer isso. Porque fica fácil eu chegar, Jesus, toma conta de tudo aí, eu vou curtir minha vida no Havaí. Beleza, vou lá. Aí Jesus... Como assim, rapaz? Toma jeito. Mas o crente controlador, ele controla o ambiente. Vai dar vontade de xingar alguém, ele fala, opa, o Espírito Santo me domina. Quando você descobre que alguém está traindo você, você não vai lá fechar o pau, e você não vai lá pegar o cacetete, não, você fala, calma. Existe alguém que vai julgar a minha causa. Está entendendo a diferença do controlador? O controlador, ele é alguém incomodado. Ele fala, não, essa situação não está certa e vai mudar em nome de Jesus. Essa miséria vai sair da minha casa em nome de Jesus. Essa escassez vai sair do meu trabalho em nome de Jesus. É alguém que controla. É alguém que controla as circunstâncias. E eu quero te trazer uma outra boa notícia. Você
Repita comigo. Eu sou um problema para o inimigo. Repita mais uma vez. Eu sou um problema para o inimigo. Por quê? Porque antes da ressurreição, o diabo tinha problema só com Jesus. Depois da ressurreição, todo mundo que crê em Jesus é um baita de um problema para ele. Antes ele tinha treta com Jesus. Ele tinha confusão com Jesus. Mas agora ele esqueceu que Jesus se multiplicou, triplicou. Olha aqui, ó. De um homem, olha quantas pessoas tem aqui. Tem mais de 300 pessoas. Então ele sabe, rapaz, eu lutava contra um, agora eu tenho que lutar contra 300, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Por quê? Antes da ressurreição, Jesus era um problema. Depois da ressurreição, todos nós somos um problema. E não é ele que tem que causar problemas, mas você, cheio do Espírito Santo, que deixa o diabo preocupado. Pastor, o inimigo está atacando a minha casa, pastor. Já viu isso? Ó, está tendo retaliação lá na minha casa. Ó, o bicho está pegando fogo lá, pastor. Dá um olhinho para me ungir? Beleza, vamos lá. Pastor, vai lá na minha casa, vai orar. O irmão fica espantado, né? Meu Deus. Pastor, fizeram uma cumba lá na minha casa. Falei, meu filho, ajunta, limpa, joga fora. Pastor, colocaram o meu nome na boca do sapo, pastor. E fizeram isso comigo, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. É o inimigo que tem que ter medo do crente cheio do Espírito Santo. Não é você que tem que ter medo dele. Eu quero te encorajar nesse momento aqui. Eles têm que se sujeitar à sua voz. Eles têm que, opa, tá chegando um filho de Deus aí, vamos respeitar, vamos baixar a bola. Abaixa a bola aí, porque tá chegando um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. Cutuca quem está do teu lado, fala assim, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cutuca ele aí, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Acorda, abre os olhos aí. Dá uma água, crente. Eu amo isso aqui porque qual que é a diferença do crente normal e o crente cheio do Espírito Santo? O crente normal é assim, tá bom, eu vou para o céu, nem que seja raspando, mas eu entro. Você já falou isso? Já falou, eu sei que falou, eu também já falei. Esses aí, o que eu vou falar? É isso, é o crente normal. Mas o crente cheio do Espírito Santo aqui, ó, esse crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele fala assim, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou desfrutar aquilo que eu já sou. Eu vou chegar ao céu, mas eu vou chegar no céu cheio de autoridade, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de prosperidade. A diferença existe esses dois, existe essa dualidade. Existe um aqui que está queimando pelo fogo do Espírito Santo, está aqui. Ele chega na igreja marchando. Ele chega na igreja dizendo assim, hoje eu vou me render, hoje eu vou queimar aqui. Esse aqui chega aqui chorando, triste, está sempre lamentando. Jesus está salvando, Jesus está libertando ele, Jesus ama ele. Mas esse aqui entendeu, eu sou cheio do Espírito Santo, o poder da ressurreição habita em mim. Aonde eu vou, eles têm que ouvir a minha voz e sujeitar a minha voz, porque eu sou moradia do Espírito Santo de Deus. Então existem esses dois. A partir de hoje, não seja o normal, o acomodado, mas seja alguém que fala assim, Deus me deu autoridade. Os meus filhos vão me obedecer, os meus filhos vão crescer no caminho do Senhor. Marido, toma jeito na tua vida, cabra. O marido também cheio do Espírito Santo vai dizer, mulher, toma jeito, seja cheio de Deus agora aí. E um vai começar a meter a mão na cabeça do outro e vai orar. E o fogo do céu vai descer lá na sua casa, no seu apartamento. Quem crê nisso aqui? Aí, pastor, meu marido só quer jogar videogame. Manda o Espírito Santo queimar o videogame dele. Em nome de Jesus, olha as irmãs batendo palma aí, olha as irmãs batendo palma aí. É Deus! É Deus falando com elas. Mas aí você, marido, e você fala assim, meu Deus, a língua dela não diminui. Oh, meu Deus, ela gosta de ficar na casa dos parentes. Ora, e fala assim, bota a mão na cabeça dela, assim, a partir de hoje você vai ser compromissada com o Espírito Santo de Deus. Eu vou dormir, você vai ficar na minha cabeça lá. Por quê? Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Várias vezes a minha mulher está dormindo, eu olho para ela e falo assim, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aí ela fala, ela ronca assim. Quem faz isso? Normal. Ou muitas vezes, sabe, depois daquela janta pesada, que você ronca igual um desgraçado, provavelmente ela ora em pensamento, Senhor, converta ou leva a alma desse bicho. Meu Deus. Mas o versículo 14 diz,
Vem comigo no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se eu não creio na ressurreição, se eu não creio que Jesus ele continua vivo, a Bíblia está dizendo que é inútil você vir ao culto, é inútil você ouvir louvores, é inútil a nossa fé, porque a base da nossa fé é Jesus ressurreto. Dá um glória a Deus. E se o diabo passar a tentar colocar preocupação, levantando o seu passado, diga para ele, não há vagas. Repita para você mesmo, não há vagas. Porque o diabo vai olhar na sua testa e vai dizer, não tem vaga aqui, ele não vai poder colocar nada na sua cabeça. Porque a sua fé está consolidada na ressurreição de Cristo. Você imagina quando ele vem te acusando, bombardeando você, ele vai olhar bem nessa tua testa gigante brilhando aí. Ele vai olhar assim, não tem vaga, ele vai passar direto. Porque ele sabe que você agora crê na ressurreição, a sua mente está blindada, guardada, protegida. Porque você crê no poder da ressurreição. Gente, isso aqui é a doutrina mais importante da igreja. A nossa igreja, ela está consolidada na ressurreição. Jesus, ele não está pendurado, ele está aqui. Provavelmente ele está do seu lado, ele está dentro de você. Eu não estou vendo, mas ele está passeando aqui no meio da igreja. Enquanto a pregação está sendo ministrada, anjos ministradores estão aí curando você. Se você entrou com alguma enfermidade no corpo, existe um anjo ministrador trazendo cura aí na sua alma, trazendo cura no seu corpo aí. Se você entrou aqui com diabetes, com pressão alta, existe o anjo do Senhor trazendo cura, tocando na sua enfermidade aí, em nome de Jesus, quem crê? Se você tem um parente viciado, perdido no mundo, um anjo ministrador traindo lá agora, guardando ele, libertando ele, eu creio, esse é o poder da ressurreição. Aonde Jesus está, não existe ambiente que possa permanecer, porque ele pisou, ele santificou, aleluia. Só que o poder da ressurreição também ele me modifica. O poder da ressurreição, ele me transforma. Se eu era um cara tímido, hoje eu sou ousado. Se eu era cabeça dura, hoje eu sou um homem humilde. Se eu era um homem irado, hoje eu sou alguém amoroso. Faz sentido para você? O poder da ressurreição transforma os corações. Jesus ele transforma primeiro o coração, para depois transformar a mente, para depois transformar os comportamentos. Faz sentido? O problema é que muita gente acha que primeiro se converte os comportamentos. Ao contrário, primeiro modifica o coração, as emoções, depois ele muda a mente, o entendimento, e depois ele muda o comportamento. Por isso que se você tem algum problema com o vício e quer se batizar, venha como estás. Porque Jesus vai mudar, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Dá um glória a Deus aí. Pastor, mas eu tenho que mudar, deixar de fazer muitas coisas. Queridos, em nome de Jesus. Primeiro ele vai mudar o coração, depois ele muda o entendimento, para depois mudar o seu comportamento. Não é ao contrário. Não é mudar o comportamento primeiro, depois o coração, depois da mente. Não. Primeiro é o seu coração. Você era alguém irado, agora você é alguém manso. Tem alguém irado aqui? Não precisa levantar a mão, não precisa, Jesus sabe quem é. Você agora vai se tornar alguém humilde. Sabe, o espírito de Tati quebra-barraco vai sair da sua vida. Conheceu a Tati quebra-barraco aí? Quem é dos anos 2000? Eu lembro. Jesus vai transformar o teu coração de dentro para fora. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder do próprio Jesus. Então se agarra a essa realidade e desfruta hoje, nessa tua esfera espiritual e física, que Jesus ele ressuscitou. Eu tenho certeza, enquanto eu preguei essa mensagem, muita gente vai sair daqui vitorioso, porque sabe que o diabo ele não tem medo do crente que ora, mas ele tem medo do crente que crê na ressurreição, que faz ele orar com autoridade. A partir de agora, quando você for orar, começa assim: Senhor, eu creio que Tu ressuscitou. E eles vão começar a cantar aquela música que eles cantaram, que Jesus ressuscitou, vivo estás, és invencível, és inabalável, Rodrigão. Você crê? Então toca aqui na minha mão. Você vai cantar agora e os demônios vão sair daqui em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar aí.